A próxima vaga. O impacto da inteligência artificial. Por Francisco Pinto Balsemão. Hoje os convidados para este tema de inteligência artificial e a ética são a professora catedrática de Ética Maria do Céu Patrão Neves, é presidente do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, foi consultora em Ética da Vida do Presidente da República, qual dos presidentes? Do Presidente Cavaco Silva. E membro do Conselho de Administração da Associação Internacional de Bioética. E, portanto, tem todo aqui um currículo ligado a estas questões da ética. É verdade. E das novas tecnologias, se podemos chamar assim, não é? Inclusivamente neste momento estando também como vice-presidente do Grupo Europeu de Ética, o que permite de alguma maneira também marcar ali um pouco a agenda e os temas fundamentais no plano da ética, também no nível europeu. Ótimo. E temos também o Sr. Padre Afonso Seixas Nunes, é jesuíta. É jesuíta desde quando? Eu entrei em 1998, mas sou padre desde 2010. Portanto, há aí um período em que é padre e não é jesuíta. Há um período em que nós estamos jesuítas, temos sempre 12 anos, 13 anos de formação e, portanto, é esse período da formação dos jesuítas até sermos ordenados padres. É interessante as pessoas saberem isso. Era licenciado em Direito, não é? Pela Universidade Católica do Porto. Exatamente. E licenciou-se depois em Filosofia também, mas aí em Braga, não foi? Exatamente, também pela Católica, mas em Braga, já como jesuíta. E depois em Teologia em Roma, na Università Gregoriana. Exatamente. E depois é ainda mestre em Direito pela London School of Economics and Political Science. E em 2019 defendeu provas de doutoramento da Faculdade de Direito da Universidade de Essex, também no Reino Unido, com o tema The Legitimacy and Accountability for the Deployment of Autonomous Weapon Systems on the Battlefield. Caramba, isto é toda uma empreitada. É assustador, é uma empreitada. E depois ingressou na Universidade de Oxford com a posição de Research Fellow do Ethics, Law and Armed Conflict Institute. E atualmente é professor de Direito na Faculdade de Direito da Universidade de St. Louis, nos Estados Unidos. Significa que Exatamente. Parte da sua vida agora é nos Estados Unidos. Sim, há 3 anos para cá, portanto estou cá há 3 anos. E gosta de estar nos Estados Unidos? Quer dizer, eu tive 12 anos no Reino Unido e depois, por várias circunstâncias vim parar aos Estados Unidos. É uma mudança sempre, não sei como é que as pessoas vão interpretar isto, Mas é sempre uma mudança da capital de um império para a colónia. E existem muitas diferenças. Eu acho que os Estados Unidos, de alguma forma, são mais acolhedores. Sim. E a área onde vive é maioritariamente republicana ou democrata? Vão votar é 50-50, portanto a cidade é 100% democrata, a parte do campo é bastante republicana e quem vence geralmente é o Partido Republicano. Portanto o Trump vai ganhar aí. Quer dizer, dizem que assim, os meus colegas de constitucional, etc., dizem que o Estado está a mudar bastante. Portanto, vamos ver como é que o resultado sai daqui. Na Hyundai não nos limitamos a antecipar a próxima vaga. Vamos mais longe e utilizamos a tecnologia para dar às pessoas o poder de mudar o mundo. Descubra a nossa visão de progresso pela humanidade em aproximavaga.hyundai.pt. Hyundai, o poder de mudar o mundo. Ora bem, vamos então entrar agora no nosso tema. Este é um tema delicado, porque a ética tem vários sentidos, a palavra, não é? E estamos aqui a falar de inteligência artificial e ética. Quais são os desafios éticos da inteligência artificial?
Eu diria que são quase todos, isto é, depois de sabermos exatamente, ou à medida que a tecnologia avança e conseguirmos determinar aquilo que se pode fazer, importa fazer a questão seguinte, bastante mais importante, dentro daquilo que se pode, o que é que se deve. E por isso a pergunta pelo que se pode fazer é uma pergunta respondida pelo conhecimento científico, pela inovação tecnológica, mas a pergunta sobre o que se deve fazer é uma pergunta respondida pela ética. E a verdade é que nós verificamos hoje, particularmente no mundo ocidental e muito especificamente na União Europeia, toda a reflexão regulamentar para a inteligência artificial tem uma fundamentação ética. Não esquecer que nós estamos à espera que o primeiro regulamento de inteligência artificial em todo o mundo seja aprovado no Parlamento Europeu no dia 13 de março, depois de já ter sido aprovado a 2 de fevereiro no Conselho, e por isso ele deverá ser publicado em abril. Mas ainda não está em vigor, portanto. Nós estamos a aguardar pela aprovação no Parlamento Europeu, a 13 de março, como disse, depois tem que ir para os jornais oficiais e 20 dias depois entra em vigor, em algumas das suas determinações, outras entrarão em vigor daí a 24 meses. Mas o aspecto fundamental que aqui queria ressalvar, para além do simplesmente burocrático ou administrativo, é que este trabalho da União Europeia para criar uma regulamentação para a inteligência artificial iniciou-se em 2018 com uma reflexão ética. E por isso foi feito um mapeamento dos princípios éticos fundamentais, dos valores éticos estruturantes, e a regulamentação fundamentou-se e estruturou-se a partir daquilo que foi a reflexão ética. Não acha que eu fazia agora a pergunta também ao Sr. Padre, que os sistemas de inteligência artificial podem, à partida, ser enviesados e refletindo os preconceitos existentes da sociedade? Sem dúvida nenhuma. Isso pode levar a uma discriminação, por exemplo, contra grupos minoritários? O que é que me diz, Sr. Padre? Ora bem, eu acho que na questão da inteligência artificial é preciso ver do que é que nós estamos a falar, porque a inteligência artificial inundou toda a nossa vida, desde os telemóveis aos computadores, etc. Portanto, nós vivemos já imersos na inteligência artificial, e a inteligência artificial em si própria traz imensos benefícios. Eu respondo especificamente no campo em que trabalho, que é no campo do armamento, portanto, do armamento chamado autónomo, em que depende quase exclusivamente de algoritmos que não dependem da intervenção humana. Ora, e nesse sentido, é verdade que, é mais que provado, que os algoritmos chamados redes neuronais ou genéticos, conforme o tipo de algoritmo que estivermos a falar, têm tendência a desenvolver os bias, portanto, serem enviesados e, portanto, poder levar a discriminação. É também verdade que até a inteligência artificial está a desenvolver um novo paradigma da inteligência artificial, precisamente para evitar a discriminação feita por estes algoritmos, mas é claramente um risco patente nestes sistemas. Se eu puder acrescentar algo, mais do que um risco, é uma realidade. Quer dizer, todos nós temos a clara percepção que os sistemas inteligentes não só refletem os preconceitos já vigentes na nossa sociedade, mas, como eu muitas vezes digo, constituem uma verdadeira caixa de ressonância, o que significa que os preconceitos já existentes acabam por ser amplificados pelos sistemas inteligentes. Neste momento... pode levar a erros, pode levar a injustiças. Absolutamente, ou seja, agravar as desigualdades, as iniquidades, são efetivamente agravadas. Agora, aspecto Mas positivo... nestes casos concretos, quem é que julga, quem é que decide o que é e o que não é injustiça? Aspecto positivo é nós já termos percebido que isto acontece, e como já se percebeu que os algoritmos criam vieses, já estão a ser percorridos 3 caminhos convergentes no sentido de ir diminuindo esses vieses. Primeiro, nas equipas que desenham os sistemas inteligentes, torná-las mais diversas e mais inclusivas, para poderem logo de raiz começar a colmatar esses vieses que
podem ter aí origem. Segundo, haver um maior volume de dados. Quanto maior for o volume de dados, menores são os vieses possíveis. E terceiro, configurações diferentes, padrões diferentes. Neste momento é ainda uma realidade, o viés algorítmico, mas o termos consciência dele já de alguma maneira está a ajudar-nos a percorrer alguns caminhos no sentido de minimizar. Tem alguma coisa a acrescentar, Sr. Padre? Sim e não. Isto é o problema das discussões acerca destes tópicos, que são em si fascinantes. O problema, há aqui um problema relativamente ao volume de dados que o sistema tem a operar. Por exemplo, no campo especificamente militar, quanto maior é o número de dados, mais problemas cria. No sentido em que estes tipos de sistemas, numa situação concreta de conflito armado, portanto de guerra, têm que operar em segundos, não é? Como as pessoas podem imaginar, não se fica horas a decidir se pode atacar ou não se pode atacar. Desculpe, só uma pequena pergunta. Os drones são inteligência artificial? Pois, olha, é uma grande pergunta, porque às vezes não sabemos bem do que é que estamos a falar. Portanto, os drones, conforme os conhecemos hoje, no que diz respeito à decisão final, é uma decisão humana, porque o operador humano, o soldado ou o piloto, está a milhares de quilómetros de distância, mas o drone é controlado pelo piloto humano. No que nós chamamos já de sistemas autónomos, o piloto desaparece. Pois. Portanto, no futuro, e já temos... Era essa a minha pergunta. Exatamente. Portanto, Israel, por exemplo, que o próprio Ministro da Defesa qualificou esta guerra atual entre Israel e Hamas como a primeira guerra de inteligência artificial, e aí sim, já foram ativados drones que em si não dependem da supervisão humana nem dos pilotos e, portanto, podemos encontrar já drones relativamente autónomos. Mas esse é o problema na União Europeia, porque a União Europeia e o regulamento diz claramente que a supervisão e a monitorização e a decisão final têm que permanecer sempre no humano. Nós temos um regulamento da inteligência artificial que não deixa margem para dúvidas, há uma centralização no humano, a decisão final tem de ser humana. Os robôs não podem tomar a sua dianteira e independência. O desenvolvimento da inteligência artificial vem nesse sentido. Sempre a decisão final. Por isso, manter a inteligência artificial como coadjuvante, complementar de finalidades que são efetivamente humanas, sendo a decisão final também humana. Há outros princípios éticos, e eu não estou a falar só da questão das guerras, aquilo que estou a dizer tanto se aplica à situação de guerra, como aos cuidados de saúde, como à educação, como à economia, como à finança, porque afinal nós temos, quando falamos de inteligência artificial, temos uma omnipresença dela no nosso cotidiano. Ora, falando em termos genéricos, em todas estas aplicações, é muito evidente que a decisão final, de acordo com o regulamento que vai ser agora aprovado, terá que ser sempre humana para garantir que as finalidades são humanas, que a explicabilidade dos sistemas existe, que a transparência dos sistemas existe e, sobretudo, que a responsabilidade é suscetível de ser atribuída a alguém. Porque quando nós não conseguimos atribuir a responsabilidade a ninguém, é a vítima que fica desprotegida. Quase que discordo quase em tudo. Portanto, vamos ter aqui uma conversa. Isso é que eu gosto. Exato. Então vamos a isso. Eu penso que a sua professora está absolutamente correta quando refere ao trabalho pioneiro da União Europeia em matéria de controle e de regulamentação da inteligência artificial. No entanto, a União Europeia também tem tido algumas incoerências que é difícil de perceber. É evidente e é absolutamente correto o que a sua professora referiu, que a União Europeia é muito consciente que o processo decisório tem que estar entregue a um operador humano e que tem vindo, de alguma forma, a declaração conjunta da União Europeia desde 2018 tem sido de proibir este tipo de armamento. Ao mesmo tempo, não se entende como é que a União Europeia, no Parlamento Europeu, tem vindo a autorizar verbas
anuais de 500 milhões de euros para investigação em sistemas autónomos de guerra. Portanto, há aqui uma incoerência sobre as políticas da União Europeia que muitas vezes é difícil compreender para quem analisa do ponto de vista jurídico exatamente qual é o nível de proibição da União Europeia. Depois, relativamente ao processo decisório, e nisto toca a minha investigação presente, e eu acho que o facto de nós estarmos a pedir no sistema armado que um operador humano interrompa de alguma forma a cadeia de eventos e diga sim, o sistema está certo, o sistema está errado e portanto vou autorizar isto, vou autorizar, é quase, parece-me a mim, do ponto de vista jurídico, é quase... É sensual à inteligência, ou seja, então vamos ficar aqui descansados porque vai entrar um agente humano que vai dizer se isto é possível. E quem é esse agente humano e quem é que o escolhe? Também não é? Sim, exatamente, mas o problema é que quem recolhe os dados, processa os dados e oferece possíveis campos de ação é o sistema. Portanto, o sistema é que vai recolher os dados, é que vai processar os dados e vai oferecer ao operador humano algo que o operador humano não tem qualquer tipo de absoluto controle sobre os dados que o sistema recebeu. Tem que ter. Pronto, mas isso é impossível, por exemplo, nos sistemas de guerra, porque os sistemas de guerra são, por definição, adaptativos, ou seja, o sistema tem que estar aberto à informação que recebe do ambiente. E, portanto, se o sistema detecta uma movimentação das tropas inimigas, ou, por exemplo, presença de civis, o sistema tem que se adaptar. Ora, a adaptabilidade dos sistemas, que faz parte de qualquer definição de um sistema autónomo por qualquer Estado, vai exigir que os dados não sejam absolutamente controlados. E, portanto, nesse sentido, o pedir que um operador humano esteja lá não é garantia que o sistema vá funcionar bem. E eu até me parece, do ponto de vista ético... Mas é garantia que alguém tem responsabilidade. Com certeza, Sr. Professor, mas o problema é este. É a questão. É que, não, repare, é que se formos pelo caminho da União Europeia, sabe o que é que vamos fazer? Vamos fazer dos comandantes militares ou dos soldados que estão a operar um sistema absolutamente bodes expiatórios, porque não tiveram qualquer controle sobre o processo, autorizaram o processo porque, de acordo com o que o computador dos dados que lhe deu, ele diz, bem, isto parece tudo certo, autoriza, mas ele não tem nenhum controle sobre o sistema. Então a sua opção é deixar a inteligência artificial fazer a guerra sozinha, só que na guerra sozinha estão os humanos lá, não é? A serem mortos. Eu sinceramente... Professora, ninguém trabalha mais com vítimas de guerra e tenta protegê-las do que eu. E dei a minha vida por isto. Não sabia que trabalhava com... Mas também não é essa a questão. De facto, eu penso que estivéssemos a falar sobre inteligência artificial em geral, não apenas no plano militar, mas já agora temos também a reflexão do Papa no Dia Mundial da Paz, por isso uma reflexão de há um mês e pouco, em que ele censura vivamente tudo aquilo que acabei de ouvir, dizendo que o problema da inteligência artificial aplicada à guerra é precisamente criar este distanciamento entre quem mata e quem é morto. Ou seja, nós com este distanciamento, com não ver a morte do outro, o sofrimento do outro, cria como que uma guerra limpa em que todavia as pessoas continuam a morrer e continuam a sofrer. Por isso eu aqui claramente sigo a mensagem do Papa Francisco em que critica vivamente aquilo que seja qualquer tipo de sistema autónomo e sem o controle do humano, mesmo no cenário de guerra. Mas somos livres, como diziam os americanos, concordamos em discordar. Não, Sr. Professora, eu concordo perfeitamente com a mensagem do Santo Padre, até porque a mensagem do Santo Padre foi escrita por o maior consultor que ele tem em inteligência artificial e assuntos militares. Mas nós estamos aqui de acordo, eu não estou aqui a defender os sistemas altos. Quem é esse consultor? É um franciscano, Padre Benanti. Nós estamos aqui absolutamente de acordo. O que a mim me parece é o seguinte: quando nós lançamos uma bomba de um avião militar, ninguém coloca problemas. Quando nós falamos da inteligência artificial, que vai ser muito mais sofisticada e com possibilidades de reduzir a dano colateral para civis,
nós vimos com a preocupação que o operador humano não está lá a decidir. Ninguém colocou problemas quando caiu as bombas atómicas. Sr. Professora, desculpe, deixe-me só terminar o meu raciocínio, porque o bombardeamento não é só nuclear, isso aconteceu na Segunda Guerra Mundial, mas eu estou a falar do bombardeamento que hoje se faz, que Israel está a fazer, por exemplo, lançar bombas em determinadas partes do território da faixa de Gaza. Isso é melhor do que um sistema autónomo? Só porque vem do ar e destrói absolutamente tudo, como nós estamos a ver. São os dois péssimos, por isso eu não estou a defender a guerra. Mas eu estou a condená-la. Estou a dizer que a inteligência artificial torna a guerra aparentemente mais limpa, menos encarnada, menos vermelho do sangue, mas nem por isso menos feroz. Esta é a minha posição. Mas isso estamos de acordo, mas nós temos que ter aqui uma posição, é se vamos ser pacifistas ou não pacifistas, porque se invoca a doutrina da Igreja foi a primeira a fundar a teoria da guerra justa. Portanto, há em situações em que o conflito armado pode ser justificado e, portanto, e nesse aspecto não há possibilidades de fazer guerra sem armamento, e o armamento hoje em dia caminha para a autonomia. E o que a mim me parece muitas vezes é que não conversamos sobre estas matérias, e olha, acredito que é uma posição muito isolada eu ser padre aqui no meio disto tudo, mas eu neste momento estou a fazer assessoria jurídica à NATO. E parece-me que nós não estamos a dirigir as questões éticas verdadeiras no que diz respeito à inteligência artificial. Eu só me parece é que, por exemplo, quando nós hoje em dia, e peço desculpa, já estou a falar muito baixo, doutor, interrompa-me se eu estiver aqui, não, mas quando nós hoje em dia... Tenho outros temas para abordar, mas este é muito importante. Para além da guerra, não é? E de uma guerra justa, que aliás é um tema brutalmente controverso, como o terrorismo também invoca, o terrorismo muçulmano também invoca a guerra justa. Ora, está a ver, era para aí que eu ia, e é a questão da ameaça à segurança. Pois, mas a ameaça à segurança dos Estados, que hoje é real, como é que os Estados podem controlar a segurança dos seus próprios cidadãos, que também é um dever moral do Estado, se não usa de inteligência artificial para detectá-los e para os deter, nomeadamente a tecnologia que se usa nos aeroportos, por exemplo. Eu tenho toda a facilidade em responder, porque primeiro não me estou a acantonar na parte da guerra, mas estou a pensar em inteligência artificial em geral. Depois, porque a posição ética... Estávamos um bocado a afunilar até agora. Estamos a afunilar no espaço da guerra, que eu acho, francamente, que nos prejudica bastante e, sobretudo, prejudica quem nos ouve, porque a inteligência artificial, como ainda há pouco disse, ela está absolutamente omnipresente no nosso cotidiano. Então vamos para outros e não é propriamente na guerra. Não é propriamente na guerra. Então, e mesmo, faz favor, aborda outros aspectos à sua vontade, ou que é que eu... No que diz respeito à inteligência artificial, gostava primeiro de dizer que a perspectiva ética, aquilo que procura nunca é travar a inovação tecnológica, e por isso não há qualquer preconceito em relação à inovação da inteligência artificial, seja nos aeroportos, como agora o Padre Afonso estava a dizer, seja onde quer que seja. Não há problema na inovação tecnológica. A questão fundamental do ponto de vista ético é mas que... há problemas de eventual manipulação. Com certeza, era isso que eu estou a falar da inovação. Há problemas eventuais com o impacto ambiental. Há imensos problemas. Agora, com a própria dignidade dos direitos sem humanos. Sem dúvida, e por isso mesmo é que a ética se preocupa em perceber qual é o sentido da evolução tecnológica, perceber quais são os impactos sociais e ou tentar prevenir esses mesmos impactos, ou se esses impactos não forem suscetíveis de ser prevenidos no desenho dos sistemas inteligentes, então que sejam pelo menos acompanhados de medidas adaptativas para minimizar os impactos. E assim acontece nos seus vários domínios. Nós hoje falamos muito, e é um tema que me interessa particularmente, no domínio da saúde, no domínio da investigação biomédica. Temos impactos que são extraordinários e por isso a inteligência artificial aplicada à investigação biomédica está a agilizar isso muitíssimo. Não levanta problemas éticos, percebe? Também levanta, por exemplo, problemas de plágio, levanta problemas de possibilidade, um aspecto interessante, a possibilidade de identificar falsificação ou fabricação de dados, isso é positivo, mas no plano do negativo,
pode inclusivamente reduzir a criatividade e a imaginação do investigador através da supressão das hipóteses, que é um bocadinho o que o Padre Afonso ainda há bocadinho dizia em relação aos generais. Se o general recebe a informação da inteligência artificial, o que é que ele vai dizer? Não tem controle e vai aceitar. Não é assim. Por exemplo, se um médico tem um assistente digital que vai ajudar para estabelecer um diagnóstico, que vai ajudar para estabelecer uma terapêutica, ele, médico, que tem uma sensibilidade em relação àquele doente particular, porque as doenças não existem no abstrato, existem nas pessoas concretas. Ele tem uma sensibilidade pelos seus anos de experiência em relação àquela situação concreta, àquele doente concreto. Ele ouve, recorre à inteligência artificial como complementar da decisão que vai ser depois sua e que ele vai ser responsável também por ela. Por isso, nós temos um mundo de vantagens na utilização da inteligência artificial. Aqui o sermos nós próprios inteligentes naturais, é perceber quais são também os prejuízos, o outro lado da moeda. Há sempre o outro lado da moeda. Quais são os prejuízos potenciais que pode trazer? Não é para travar a ciência, não é para travar a inovação tecnológica. É para ou minimizar esses impactos, ou preveni-los, ou criar medidas adaptativas. Deixe-me mudar completamente a conversa. Tenho aqui um recorte muito interessante que pergunta, não sei se consegue ler daí, pode o padre ser substituído pelo ChatGPT no momento da confissão? Eu acho que muita gente gostaria, mas não. E eu penso que acho que não fui muito bem interpretado no que eu queria dizer, mas vamos mudar de assunto. Não, eu acho que um dos problemas ou uma das maravilhas de ser humano não é o ato de nós experimentarmos a vida, é o ato da experiência, ou seja, é eu experimentar a vida e conseguir refletir sobre ela e dizer eu realmente quero ir pela direita ou realmente quero ir pela esquerda. E, portanto, o que falta à tecnologia da inteligência artificial é coisas maravilhosas como o sentido comum, por exemplo. O sentido da experiência de dizer, pois tudo aponta que eu devia ir para a esquerda, mas eu acho que neste caso vou para a direita. Mas isto não depende da maneira como o robô é alimentado? Depende, mas eu penso que quando, por exemplo, para mim é um grande problema quando nós falamos de sistemas inteligentes, só o facto de utilizarmos a palavra inteligência a mim já me causa algum problema, porque o sistema vai sempre optimizar um determinado programa, portanto nunca pode ser criativo ao nível da criatividade humana. Por exemplo, nós não falamos aqui do problema do que é os humanos vigarizarem estes sistemas, por exemplo. Porque a inteligência humana, isso sim, é que é a fonte de uma complexidade e de uma criatividade espetacular. Okay. E, portanto, pensar no momento específico da confissão em que uma pessoa está ali a falar da sua vida mais íntima, da sua própria relação com Deus, pensar que a inteligência artificial vai conseguir perceber o que é a experiência espiritual quando, por ser artificial, nunca a vai ter, seria algo... Mas nós encontramos, por exemplo, na tecnologia da Coreia do Sul, não é? Por exemplo, já a tecnologia dos robôs sexuais, não é? Portanto, por exemplo, também no campo médico, a substituição de enfermeiros por robôs. Portanto, de facto, há quem privilegie esta função e, por exemplo, lendo a filosofia japonesa, os japoneses integram dentro da sua concepção de divindade a inteligência artificial. Portanto, isto aqui também vai muito para o plano cultural e como é que cada cultura vê a inteligência artificial. Eu concordo. O Sr. Patrão Neves está aqui. Não, eu concordo absolutamente com o Padre Afonso no que ele diz no caráter insubstituível do padre no momento da confissão. Eu até diria que, por exemplo, no ensino, e eu também sou professora, há uma dimensão que é insubstituível. Reconheço, no entanto, que um assistente assistencial, um assistente digital no plano do ensino e em várias formas de apoio ao trabalho autónomo dos alunos pode ser um coadjuvante. Mais eficaz?
Em algumas situações, há um inquérito muito interessante que foi feito na Universidade de Virginia Tech há cerca de uns 5 anos, em que um professor tinha vários assistentes. Um deles era um sistema inteligente. E depois, no fim do ano, perguntaram aos alunos qual tinha sido o assistente do professor que eles classificavam melhor, porque assim o consideravam. Claro que ganhou o assistente digital. Mas os alunos sabiam que era um não robô? Sabiam, não sabiam, mesmo assim votaram. Não, há imensas coisas aqui interessantes, como por exemplo, o Padre Afonso falava de cultura muito bem. Por exemplo, no Japão já foi feita uma eleição autárquica em que um dos candidatos era inteligência artificial e ficou em terceiro lugar, porque consideravam que ia ser mais independente e isento. Mas eu pedi a palavra porque estava a ouvir com muito interesse o Padre Afonso e às tantas lembrei-me, concordando absolutamente com aquilo que disse, lembrei-me de outras aplicações que estão a ser feitas no domínio religioso, como por exemplo, pôr Jesus ou apóstolos a responder às nossas questões. E há pessoas que estão efetivamente a seguir o que estes robôs humanoides dizem, como se eles estivessem efetivamente a prefigurar Cristo no ano 2024. Por isso, de alguma maneira protagonizar. Por isso, nós, no que diz respeito à inteligência artificial, para além de todos os temas que aqui já abordámos, era muito importante também investir na literacia do cidadão comum, para não permitir que algumas pessoas sejam, como se dizia ainda há pouco também, enganadas com um robô humanoide que diz o que é que Cristo diria se, ou o que é que o seu defunto diria se, quando tudo isto afinal são formas de uma inteligência que é meramente lógico-matemática. Há muitas formas de inteligência e muitas dimensões de inteligência. Quando nós falamos de inteligência artificial, estamos a falar apenas da vertente lógica ou matemática, não da emocional, não da criativa, não da psicológica. Por isso temos várias. A nossa inteligência natural é muito mais complexa do que apenas a lógica ou matemática. Uma última questão, já estamos a aproximar-nos do nosso tempo. Acham que existem países ou conjuntos de países no universo onde atualmente vivemos, onde, por eles serem mais poderosos, há mais possibilidade de manipulação e de consequente desinformação através deste novo utensílio que é a inteligência artificial? O que é que diz, Sr. Padre Afonso? Então, sim, agora já entendeu onde é que eu estou a falar? Estou a falar da China ou da Rússia, mas também dos Estados Unidos, por exemplo, não é? Sim. Quer dizer, aqui é a complexidade da inteligência artificial que vai para todo lado, não é? E de facto nós temos vindo a assistir àquilo que atualmente se procura que seja um crime de matéria internacional, que é a desinformação. Portanto, quando os Estados tentam usar propaganda feita através do social media ou utilizando a inteligência artificial para criar aquilo que o presidente Trump era tão obcecado do fake news, não é? E é que eu disse ou insinuei que os Estados mais poderosos têm mais hipótese de o fazer. Sim, é verdade. E depois eu acho que aqui há um problema grave na matéria que está a tocar, que é os Estados servirem-se de privados, de cidadãos que são absolutamente brilhantes no campo da informática, do campo da inteligência artificial, que são capazes de fazer este tipo de manipulação da informação com uma dificuldade imensa. Claro, eu vou puxar um bocadinho ao direito outra vez, que é conseguirmos localizar onde é que está o autor da manipulação da informação. E isso é outro problema que a inteligência artificial coloca, que é muitas vezes, sobretudo se olharmos a tecnologia chinesa, que tem vindo a fazer para tudo, não só no campo militar, mas também no campo da economia, por exemplo, o que a China tem vindo a conseguir fazer em termos de algoritmos e da capacidade de apagar os algoritmos. Portanto, outro problema da inteligência artificial é, de facto, quem é que é a pessoa responsável e se é possível localizá-la. Isso é um problema. E, de facto, os Estados mais poderosos, porque têm mais dinheiro, quer para a investigação, quer para a contratação de subempresas e privados, sim, mas eu acho que
os agentes não estaduais, ou aquilo que vulgarmente chamamos de terroristas, é também um outro problema para a inteligência artificial. Eu gostava de complementar mas isso dizendo engloba o Google, o Facebook também, não sim, é? Mas é que não é preciso. Mas é que não é aí é que está, mas é que não é preciso ir tão longe. Qualquer pessoa com escassa formação nesta área, consegue, no espaço de 5 minutos, clonar a voz de qualquer outra pessoa. E consegue clonar essa voz, pôr essa voz a dizer o que lhe apetece e bem veio à cabeça e difundir imediatamente. Ora, qualquer sistema inteligente vai levar cerca de 3 dias a identificar aquela voz que é de um presidente, de um candidato, do que quer que seja, a dizer algo que será totalmente inaceitável para os seus eleitores, isto por hipótese, como exemplo, vai levar 3 dias a fazer isso. E, por exemplo, nos Estados Unidos hoje há uma preocupação... exemplo eticamente condenável. Absolutamente condenável, em que não é possível, neste momento, ter mecanismos para, em tempo útil, conseguir apagar os males. Aliás, nem sequer se conseguirá, porque basta fazer esse tipo de discurso com uma voz clonada e difundi-lo, e hoje, como nós sabemos, os aspectos negativos, sensacionalistas, aqueles que têm palavrões, aqueles que têm discurso ao ódio, racistas, propagam-se muito rapidamente na internet do que um discurso pacífico, tranquilo, sereno. Por isso, a velocidade de propagação é enorme e a possibilidade de o denunciar como falso não só está muito desfasada no tempo, mas também, quando um dia chegar, não vai chegar ao número de pessoas que ouviam a mensagem como verdadeira. E assim se manipulam eleições, e hoje está mais do que provado que as manipulações da Hillary Clinton e do Trump foram manipuladas, e foi assim que se deu a vitória a Trump. E está mais do que provado que o presidente Putin hoje tem um exército de cibernautas que faz a guerra digital e comanda a opinião pública europeia também. Há muitas cautelas a tomar e muitos perigos a enfrentar do ponto de vista ético, que é o tema geral desta nossa conversa. E do ponto de vista ético é responsabilidade de todos nós de termos cada vez uma consciência mais desperta para os riscos que há e não confundirmos informação com conhecimento. Nós temos muita informação, temos pouco conhecimento. Precisamos é uma boa de espírito frase para crítico. acabarmos. Não confundirmos informação com conhecimento. Sobretudo aqui numa casa que é de informação e conhecimento. Como é a nossa casa aqui, mas que também pretende ou tenta ser de conhecimento. Muito obrigado aos dois. Foi muito interessante e julgo que contribuímos para esclarecer mais alguns aspectos muito relevantes da inteligência artificial. Muito obrigado. A Próxima Vaga é um podcast original de Francisco Pinto Balsemão, com consultoria de Arlindo Oliveira. A sonoplastia é de João Luís Amorim e a capa de Mário Henriques. Edição vídeo de Ana Salomé Rita, produção de João São Marcos e apoio de Inês Marcelo. Coordenação de Joana Beleza. Direção de João Vieira Pereira. Na Hyundai não nos limitamos a antecipar a próxima vaga. Vamos mais longe e utilizamos a tecnologia para dar às pessoas o poder de mudar o mundo. Descubra a nossa visão de progresso pela humanidade em aproximavaga.hyundai.pt. Hyundai, o poder de mudar o mundo.